Bem-vindas, mulheres, a mais um bate-papo com a Su. Aqui você vai aprender como se tornar uma mulher bem vestida, elegante e segura sem gastar muito. Eu sou a Su Fernandes, uma pessoa apaixonada por moda, estilo e imagem, e o tema da live de hoje é: Su, quais são as estratégias que eu devo tomar na montagem dos meus looks para disfarçar seios grandes? Mulher, sabe por que eu escolhi esse tema para essa live? Eu escolhi porque eu percebo que é uma das dúvidas que mais incomoda as mulheres, né? Notei alguns comentários nas minhas publicações em relação a seios grandes, que é algo que incomoda, que muitas mulheres tentam disfarçar, têm dificuldade na hora de montar, não sabe exatamente o que deve fazer, né, para disfarçar. Então eu resolvi abordar esse tema aqui hoje, né, para tentar ajudar, trazer para vocês algumas dicas simples que vocês podem usar no dia a dia para facilitar na hora que vocês forem escolher as suas peças, né? Lembrando, mulheres, que se isso é algo que te incomoda, né, que você não gosta, que você quer disfarçar, antes de mais nada, eu quero que você saiba que você é maravilhosa mesmo com seios grandes e que você não precisa ter vergonha deles, não. Você pode fazer suas estratégias para você se sentir melhor, sim, mas você não precisa escondê-los, sabe? Porque eu percebo que algumas ditadoras aí da elegância ficam falando de peças que acabam escondendo as mamas. E eu não acho que seja interessante para você. Acho que o interessante seria tentar equilibrar a silhueta da melhor maneira possível para que eles não fiquem tão ressaltados, né? E que outras partes do seu corpo possam aparecer também na composição do seu look, da sua imagem. Mas você não precisa necessariamente esconder essa parte do corpo, que é uma parte super feminina e que eu acho que nos valoriza demais. Então, não precisa esconder. Eu tenho uma mãe que ela teve um problema mesmo com seios muito grandes. E eu sei que ela, ao longo da vida, foi algo que incomodou por demais, né? Ela sempre teve dificuldade na hora de montar suas peças por conta disso e teve muitos problemas, né, de saúde por conta dos seios. Então, qual é o ponto principal que você deve levar em consideração quando você vai fazer a montagem do seu look e quer disfarçar as mamas? Antes de você sair pensando em roupa, em blusa, em estampas, em decotes, antes de você pensar nisso tudo, o primordial é você, mulher, escolher um bom sutiã de sustentação. Ele é a peça primordial que vai te ajudar a disfarçar as mamas grandes, se é isso que você quer. Por que eu falo? O que é um sutiã de sustentação, então, Su? Explica para mim. O sutiã de sustentação é aquele sutiã que acomoda bem as mamas, de maneira com que a parte do bojo fique totalmente preenchido pela mama. Então não fique nenhum pedaço saindo para fora, porque isso vai gerar um desconforto, não vai ter um bom caimento nas suas blusas, vai te incomodar, você vai passar o tempo todo tentando ajustar aquilo, e isso atrapalha todo o resto. Então, antes de mais nada, escolhe um bom sutiã de sustentação, veja a questão do bojo, vê se acomoda bem as mamas. Outro ponto que você tem que levar em consideração em relação ao sutiã é a largura das alças. Sutiãs de sustentação têm alças mais largas, sabe? Por quê? Para sustentar melhor, justamente para isso. A alça muito fina, ela machuca. Fica um peso aqui, puxando a alça para baixo. Então, se a alça for muito, muito fina, ela vai machucar. E eu digo machuca mesmo, porque a minha mãe teve um problema sério. Ela teve um afundamento aqui por conta de sutiã de alça fina. Não era um sutiã adequado. Sem contar que desenvolveu um problema de coluna muito grave por causa de um sutiã que não era um sutiã de sustentação, que acomodasse bem, que tivesse o fecho na parte de trás mais largo para acomodar melhor, para sustentar melhor. Então, antes de mais nada, mulher, procure um bom sutiã de sustentação, que tem essas características que eu falei aqui para vocês.
Ah, depois que você já escolheu o sutiã de sustentação a isso, o que que você acha que é uma boa alternativa para nós disfarçarmos os seios grandes, né? Primeiro, mulher, você evitar colocar peças na parte de cima que gerem volume. Por exemplo, drapeados, bordados grandes, estampas muito grandes, que gerem sensação de volume, né? Bolsos na parte de cima, você quer disfarçar a mama, aí você vai colocar um volume na parte de cima, coisas que gerem volume, é o primeiro ponto que você deve evitar. Ah, Su, mas eu gosto de estampa. Ok, mas se você gosta de estampa e quer disfarçar a mama, é muito importante que você equilibre a montagem do seu look. Então faça o seguinte, se você gosta muito de estampas grandes, evite de colocá-las na parte superior, na parte de blusas. Ah, Su, gosto muito de roupas bordadas. Beleza, tenta usar os bordados em outros pontos, não na parte dos seios, que é o que você quer disfarçar. Aí fica difícil, porque o próprio tecido gera um volume para aquela região que você quer disfarçar. Então, o ideal é que você evite esses excessos na parte de cima. Su, mas eu tenho uma roupa que já é assim. Eu ganhei assim e quero usar. Faço como? Aí tem que usar outras estratégias. Você tem que fazer com que gere uma ilusão de distribuição de volume. Então, se você tem uma peça específica que você gosta muito, né? Você já tem essa peça, que você não quer abrir mão dela e que ela gera em volume na parte de cima, você tem que usar estratégias para balancear o look. Então, colocar um volume na parte de baixo para chamar a atenção, ou uma estampa embaixo, ou um bordado embaixo, ou usar outra estratégia, que é marcar bem a cintura, usando os cintos, para marcar sua silhueta, ficar mais afinada, então dá um pouco mais de proporção, né? Pode fazer uso de outro tipo de estratégia, que são os acessórios, alguns colares que são próprios para mulheres que têm mamas grandes, que não fiquem exatamente em cima das mamas, para não gerar mais volume ainda. Então, você chama a atenção de quem olhar para você, para o colar, ou para a parte de baixo da peça, para disfarçar esse centro. E qual é a outra estratégia que você pode usar? Usar uma terceira peça, né? Joga uma terceira peça por cima, uma camisa aberta, por cima dessa blusa que tá gerando esse volume aqui, que é uma das alternativas que você pode ter para disfarçar os seios grandes, né? Não precisa, mulher, ficar com aquela ideia engessada de que para disfarçar a mama você tem que esconder. Não necessariamente. Então, faça uso dessas estratégias, né? Qual que seria uma outra tática, né, para disfarçar seios grandes? Outra tática é a escolha do decote certo, né? A gente sabe, nós que somos mulheres, sabemos que existem uma infinidade de decotes por aí. Tem decote redondo, decote em V, decote quadrado, decote tomara que caia, decote ombro a ombro, decote de gola alta, decote nadador, blusa nadador. Todos esses geram efeitos visuais diferentes nos nossos looks. Então, na hora que você for fazer as escolhas, eu já falei, eu sempre repito aqui, o mais importante é na hora que você for fazer as escolhas, você se olhar no espelho, sabe? Olhar e ver o que aquela imagem traz para você. Que sensação que aquela imagem traz para você quando você olha? Por exemplo, quando você for escolher o decote, uma boa alternativa para você é o decote em V. Aí tem mulher que vai falar assim para mim: "Ah, Su, o decote em V vai deixar meu seio à mostra. E eu não quero." Mas, mulher, acredite, pode acreditar em mim. Às vezes, o seio estar à mostra no decote certo, ele fica disfarçado, mesmo estando à mostra. E o decote em V é uma das alternativas. Você pode usar o decote em V mais profundo, vai ficar mais à mostra, mas o ideal é que você use um decote em V não tão profundo assim. Por quê? Porque vai equilibrar o seu look, vai alongar o seu pescoço, né? As pessoas vão olhar e vão ter a sensação que você tem essa parte do corpo mais comprida. E a primeira coisa que as mulheres reclamam em relação às mamas grandes é que elas têm a sensação de que elas estão achatadas.
porque esse centro aqui é muito volumoso. Então, quando você faz um decote em V, você dá essa sensação de alongamento para o seu pescoço. Então, favorece para parecer que você tem mamas um pouco menores. Su, qual que é o outro decote que você aconselha, que é muito legal para disfarçar seios grandes? É o decote redondo. Ele é excelente para disfarçar mamas. Não vai onerar, não vai gerar volume aqui. É o mais tradicional, mais fácil de achar, mais simples, pode usar sem medo. Su, qual que é o outro decote que você acha que disfarça mamas grandes? Gente, eu não sei vocês, se vocês já testaram. O decote quadrado é um decote ideal para disfarçar mamas grandes. Eu não tenho mamas grandes. As minhas mamas são médias, mas todas as vezes que eu ponho um decote quadrado, eu tenho a sensação de que elas estão menores, disfarçadas. Então, se você ainda não testou, faz esse teste aí. O decote quadrado, seja ele um pouco mais quadrado que esse, um pouco menos, ele dá a sensação de mamas menores. Então, pode fazer uso dessa estratégia. Quais são os decotes que eu não aconselho? Falo, Su, esse evite ao máximo possível, porque dá uma sensação contrária, uma sensação de volume extremo para essa parte das mamas. A gola alta é o número 1. Ele realmente volumiza essa parte aqui, seja a blusa de qual cor for, ela gera volume para essa parte superior. Então, se você quer disfarçar mamas grandes, uma das estratégias de você fazer isso é usando aquelas outras alternativas que eu dei para vocês, né? Ah, Su, eu quero usar uma gola alta. Su, eu gosto de gola alta mesmo não gostando do volume que gera nas minhas mamas. Então, você tem que fazer uso das outras estratégias. Vou colocar uma terceira peça, colocar um cinto, né? Para dar uma cinturada aqui, para gerar o equilíbrio no look e gerar que a pessoa que está te olhando tenha outros pontos para olhar que não só essa parte de cima. O outro decote que eu tenho certeza que volumiza muito a parte superior é aqueles decotes de uma alça só. A gente chama de nula manga, que é o nome correto, né? Que é como se fosse uma manga nula, só tem de um lado, ele é assim. Ou tem gente que chama de mula manca. Aquele decote, mulher, é danado para gerar volume para as mamas. Então, se você não quer, evite este também. Ele não é uma boa alternativa para você, vai gerar um volume, vai te incomodar. Ou então, como eu já falei, faça uso das outras estratégias para disfarçar. Qual seria um outro decote que seria interessante ou não para mulheres que querem disfarçar as mamas? Sabe aqueles decotes ombro a ombro? Que vem daqui, aqui na lateral, assim, ó. Aí ele pode ser tanto naquele, faz uma pontinha aqui embaixo, ou então retinho. Aquele decote é ótimo para disfarçar. Tem mulher que vai falar para mim assim, Su, não gosto, tenho a sensação que aumenta. Mulher, pode acreditar, não aumenta. Você vai expor essa parte do seu corpo, os seus ombros vão ficar à mostras. Fica lindíssimo, super sensual, super bonito, super feminino, porque é super feminino esse tipo de decote. Não se preocupe com volume, porque nesse ponto, a pessoa que olhar para você vai olhar para os seus ombros, vai olhar para o seu pescoço, vai olhar para outras partes e não vai olhar para o volume. Então, é sim uma boa alternativa para você. Quando você não souber exatamente qual o decote apropriado, ou se você já tiver os seus decotes aí de preferência e algum desses que eu falei não for o adequado para disfarçar as mamas, faça uso das sobreposições, né? E aí, quando você for colocar uma terceira peça, como por exemplo, uma camisa por cima de tudo, né? A camisa é lisa, ótimo. Camisa lisa é uma boa estratégia. Tem bolso aqui em cima? Se não tem bolso aqui em cima, melhor ainda, né? Porque o bolso pode gerar aquela sensação de volume. Então, pensa, você já tá colocando uma sobreposição para tentar disfarçar. E essa peça ou tem um bordado, ou tem um bolso nessa região,
que gera muito volume, não é legal, não é uma boa alternativa. Então, presta atenção nisso. Quando você for colocar uma terceira peça, uma camisa, tenta evitar isso daí. A camisa é estampada. Qual que é uma estampa legal? Listras. Mulher, as listras verticais são melhores, sem dúvida alguma. Então, aposte nas listras verticais, né? Mas eu tenho uma camisa de listras horizontais. Então, eu não aconselharia você usar essa camisa como sobreposição de uma outra peça que você já quer disfarçar. Essa camisa, por exemplo, de listras horizontais, eu usaria com uma outra estratégia. Qual que é a estratégia? Usaria essa camisa sozinha, deixaria alguns botões abertos aqui para gerar a sensação de decote em V e marcaria bem minha cintura. Então, eu usaria essa camisa não como uma sobreposição, não como uma terceira peça, mas sim como uma peça única. Entende? Dá sim para você usar sem nenhum problema. Não precisa, mulher, jogar fora, desfazer das coisas que você gosta. Apenas você precisa fazer boas composições e fazer uso de outras estratégias. Então é o que eu tô falando e eu vou repetir para vocês. Se por acaso alguma das suas peças, das suas roupas que você já tem aí, gerem volume, mas você não quer abrir mão delas, gosta de usar, faça isso. Faça uso dessas estratégias, que eu acho que fica maravilhoso. E entrando nesse contexto de fazer uso de outras estratégias, uma das maneiras de você disfarçar as mamas, mulher, é você gerar foco para outra parte do seu corpo, né? Então, não é só usar o decote certo, não é só botar uma terceira peça para disfarçar. Gera a atração, chame a atração para outras partes do seu corpo. Como? Com dicas, com estratégias que eu já abordei aqui em outras situações. Quais são? Fazendo uso de calças que podem chamar a atenção para a parte de baixo. Então, pode ser a modelagem da calça certa. Então, aí, põe lá. Gola alta. Não é legal. Mas, põe uma calça mais volumosa embaixo, uma calça pantalona ou uma calça reta, um cós na altura do umbigo, bota um cinto legal. Põe uma estampa diferenciada na parte de baixo para gerar volume embaixo, para equilibrar o look. Chama a atenção para outras partes do seu corpo, mulher. Porque assim você equilibra o seu look, faz com que quem olhe para você, sem dúvida, consiga harmonizar isso. Não precisa esconder suas mamas. Não precisa ficar com vergonha, porque tem mamas grandes. Se você quer disfarçar, você pode disfarçar de maneiras que fiquem extremamente femininas, você pode disfarçar de maneiras que fiquem extremamente elegantes, sem precisar necessariamente esconder. Mas eu queria que vocês me dissessem, se você já fez uso de alguma dessas estratégias, funcionou? Existe alguma estratégia que você, mulher de mama grande, que gosta de disfarçá-la, já usou e que eu não mencionei aqui, que eu esqueci de falar? Se tem alguma, me manda no direct. Quem sabe você, com essa sua dica, pode ajudar uma outra mulher com a mesma dificuldade que você tem. Me conta nos comentários, eu vou ficar muito feliz em saber. Queria muito agradecer a todas vocês que tiraram tempo para curtir as minhas publicações, para mandar recados. Mulheres, eu faço o possível para sempre responder todas vocês. Algumas seguidoras queridas, elas sempre me pedem dicas, algumas pedem para eventos específicos, sabe? Para uma formatura, para um casamento, vou fazer uma palestra, quero saber o que é melhor, eu quero sair e vou para uma festa e não sei exatamente o que usar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, mulheres, manda, eu vou ficar muito feliz em receber e em poder ajudar vocês. Porque a intenção aqui do nosso bate-papo é justamente essa, é ajudar a todas as mulheres a se tornarem bem vestidas, elegantes e seguras sem gastar muito. Porque se você tiver informação, mulher, você vai saber exatamente o que comprar,
exatamente o que escolher, você não vai errar na hora de montar os seus looks. E o que é melhor, você vai poder montar uma imagem que expresse a sua melhor versão. Você vai ser notada por onde passar. E isso é sim muito importante para você. Não deixe isso de lado, não pense que isso é uma besteira, porque não é. A sua imagem é muito importante para você, tá bom? Essa foi a live de hoje. Eu sou a Su Fernandes, uma pessoa apaixonada por moda, estilo e imagem, e eu ajudo você a se tornar uma mulher bem vestida, elegante e segura. Gostou do tema da live de hoje? Tem alguma sugestão para uma próxima live? Manda para mim. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!